Estamos com Luza Silvestre, grande criativo. Tudo bem, Luza? Tudo bem, obrigado pelo grande. Então, vamos lá, vamos começar. O manual prático, eu acho que o principal objetivo é a gente conversar um pouco sobre coisas, sobre começos e como a gente começa em comunicação. E antigamente a gente falaria, não, como a gente começa em publicidade, mas não é só publicidade, né, Luza? Me conta. Não, hoje está muito maior, né? A gente estava até falando isso andando para cá. A gente tem a publicidade, a gente tem o entretenimento, a gente tem as mídias sociais, a gente tem muita coisa e eu acho que a grande dificuldade, a grande dúvida sempre é qual que nós vamos usar, em qual que a gente está ali naquela hora, a gente está criando para qual. Que é uma coisa que às vezes é difícil entender mesmo, até dentro do negócio. O que é isso? Tem cliente hoje que também não sabe qual dessas ferramentas usar. Né? Aquele mundo muito confortável para todos, onde o cliente pegava 70% da verba dele e botava na novela 3 e dava super certo, esse mundo não existe mais. Até evidentemente, dependendo do que ele quer, ele pode até pegar uma grana e botar na novela 3 que vai funcionar também. Mas você tem usos mais interessantes, mais ambiciosos e mais instigantes desse mesmo dinheiro. Você estava me contando que você está em 5 desses. Conta aí. Eu me toquei, na verdade, a gente conversando que eu me toquei disso. Porque eu fui publicitário, trabalhei em agência por 28 anos. Está fazendo 2 anos que, inclusive, eu não entrava em agência. Hoje você entrou numa Hoje agência. Eu entrei na Tech & Soul. Depois de 2 anos sem entrar numa agência, entrei hoje na Tech & Soul. E hoje a Tech & Soul fez 2 anos. E hoje a Tech & Soul. E aqui fazia uns 2 anos que eu não vim aqui também. Olha só. Aqui na YB. Então eu tenho essa carreira de publicitário, que talvez tenha sido a mais importante. Eu escrevo roteiro de cinema. Eu escrevi durante muito tempo, e se me chamarem de novo, escrevo também. Estou até pensando em escrever uma outra para o Estadão, e antes do Estadão para muitas revistas. Eu escrevi para VIP, para Super Interessante, para Playboy, para Viagem e Turismo, para Sexy, para Criativa, para Marie Claire. Eu dei aula de criação publicitária na SPM durante 7 anos. Caramba. E também apresentei um programa de rádio na Rádio Meet, que chamava Johnny Walker com os Gigantes, que eu entrevistava uns caras e... foi uma das coisas mais legais que eu já fiz. Eu sei que você também tem experiência em rádio. É uma delícia trabalhar em rádio, cara. Olha só, não é à toa que hoje o Luza é o primeiro convidado do Manual Prático. E também é redator, né? Porque no início era o verbo, é a primeira frase que está lá no livro sagrado. Então tinha que ser um redator. Agora, me fala uma coisa. Todas essas funções, todas essas áreas que você atua, tudo que você atuou, e está atuando agora séries, como você falou. Isso tudo começou quando? Eu fui para propaganda porque eu gostava de escrever. Eu tinha essa Desde quando? 12, 13? Eu acho que 14. Até um pouco antes, porque eu sempre tive muita facilidade em escrever. Então, lá na escola, no Polidomos, quando tinha redação, eu ia muito bem, e mais do que ir muito bem, vinha muito fácil. Eu não penava para escrever. E mais do que isso, eu gostava muito, sempre gostei muito de escrever. Para mim não é... Meu cotidiano é muito prazeroso, porque eu passo muito tempo escrevendo. Então, nesse sentido, cansa também, né? Porque enche o saco, até torta de morango enche o saco, mas eu sempre soube que eu ia escrever. Quando a gente viajava e alguém fazia um diário da viagem, era eu que fazia, e as pessoas xerocavam, distribuíam assim. Então, eu sempre soube que eu ia escrever. Daí eu achava... Mas você lia muito? Sempre li muito. Leio muito até hoje. Qual que é o livro preferido? Hein? Cara, eu gosto muito do livro do Mar Vargas Llosa, que quando eu li chamava Batismo de Fogo, agora eu acho que chama A Cidade e os Cachorros, que é um livro que eu gosto muito. Gosto muito de Jangada de Pedra, o ensaio sobre o Cerco de Lisboa, que eu adoro também. Aí eu acho que eu gosto muito de 2 caras, especialmente, que nem são meio carne de vaca, assim, mas são 2 caras que me fizeram a prosa, que foram meus educadores de prosa, que são o João Baldo Ribeiro e o Zé Saramago. Então, nossa, Zé Saramago. Talvez Viva o Povo Brasileiro seja o livro que eu mais gosto, assim. Agora que eu lembrei do João Baldo, lembrei do livro. Mas daí lá em 2000 lá pelo ano 2000, eu comecei a ser um redator muito mais de contas internacionais. Mas como que você entrou em publicidade? Eu bati nas agências e pedi estágio. Quantos anos? Isso foi em 89, eu tinha 19 anos. 19 anos. Tinha 19 anos. Bateu na porta e... Batiu num monte de porta, tinha um trabalho de faculdade, eu fiz USP. Tinha um trabalho de faculdade que a gente podia fazer o trabalho sobre revista, sobre rádio, e eu escolhi fazer sobre agência de propaganda, imaginando que ao me apresentar como estudante da USP querendo fazer um trabalho de propaganda, isso iria me abrir portas para, num segundo momento, dar um bote pedindo um estágio, e foi o que aconteceu.
Daí eu comecei a trabalhar numa agência de propaganda pequenininha chamada Publistage, que só tinha estagiário. Daí eu fui para uma outra agência chamada Ferrari Higgs Sneng, que tinha conta da Philips, tinha conta da Tampax, que era a maior conta da agência, e tinha conta da Swift de carnes também. Daí de lá eu fui para Macan, e a maior parte da carreira eu fiz na Macan. Macan São Paulo, Macan Los Angeles, Macans all over the places, né? Porque voltando mais ou menos a 96, assim, mais ou menos, eu já tinha 7 anos de propaganda, e eu cuidava muito bem de contas internacionais. Então a Macan me transferiu para Macan Los Angeles e eu fiquei um tempo lá trabalhando com basicamente Nestlé. A gente tinha conta da Boeing também, mas o meu trampo era Nestlé e muito comida de gato. E eu nunca tive um gato na vida. Não... e a gente não tinha aqui no Brasil, esse produto não era a conta da Macan, mas na de Los Angeles era a conta da Macan. Fancy's Feast chamava. E eu fiquei lá 3 meses, bicho, acompanhando um comercial de Fancy's Feast, que era só uma bobagenzinha de 30 segundos. Mas aprendi muito de produção, como os americanos faziam lá, porque lá, pelo menos nos anos 90, era diferente. Eles contratavam o diretor entregava as latas e você, agência, ia montar. Editava. E ter ficado em Los Angeles te inspirou a começar a escrever para cinema? Não, eu queria... Eu fui um pouco prático nisso. Como eu sou latino, por melhor que eu fale inglês, eu vou continuar sendo latino. Então não ia me dar sopa lá em Los Angeles sendo um roteirista, um copywriter latino. Então eu falei assim, vou me encostar na mina da produção, na Paulette. Vou encostar na Paulette que pelo menos eu não vou ficar criando título, mas eu vou ver como é que os caras fazem. Naquela época, né, Flavinho, você deve lembrar, eu não quero parecer saudosista, mas nos anos 90 a gente fazia 10 filmes por mês. Sim, você lembra? Sim. Era uma delícia, a gente era muito poderoso. Em um ano de África como redator foi em 2006, que eu entrei em janeiro até dezembro. Minha contabilidade foram 45 filmes como redator, num ano. Era uma coisa maravilhosa. Ajuda muito, né? Tem aquela coisa de 10 mil horas de você tentar e testar, sentar e fazer, isso te ajuda. E para mim, cara, a publicidade foi também a escola de cinematografia de grande parte dos diretores de cinema. Ou seja, você aprendeu também para a tua carreira de roteirista, né? Com a publicidade você aprendeu bastante para isso. Eu aprendi quase assim. É que são duas coisas. Quando você é roteirista de cinema, você tem que entender um pouco de produção, de cinematografia. Que é outra coisa, né? E você tem que entender também de dramaturgia. Dramaturgia é uma coisa que a propaganda não dá pra gente. Quer dizer, dá no sentido que você está acostumado a ver filmes a vida inteira, você assistiu, então você é capaz de julgar intuitivamente, você é capaz de reconhecer que existem atos, que tem viradas, que às vezes um carinha colocou uma pista que parecia completamente desimportante com 25 minutos de filme, mas quando chega no minuto 80, essa pista ali realmente encerra e deixa o filme redondo e enquadra as coisas. Isso é técnico, se aprende com técnica, estudando mesmo. Eu sou muito intuitivo, mas as coisas que eu faço assim, eu faço e penso, boa, isso aqui é isso. Então, entendi. Você vai colocando. Eu sou muito intuitivo, mas eu me senti obrigado a estudar um pouco desse negócio depois do estômago, porque estômago a gente escreveu na raça, na unha. Conta estômago. Então, daí voltando, daí teve um ano, acho que foi 96, 97, que dos 12 meses do ano, eu passei 6 meses viajando. E é uma delícia mesmo, sabe? Conheci metade da América Latina, conheci metade do Caribe, viajei para Londres várias vezes, morei em Los Angeles por causa da propaganda, fui 20 vezes para Miami a ponto de conhecer o cozinheiro dos lugares. Isso é super legal. Chega um ponto que enche o saco, porque realmente você engorda, você ficar 3 horas esperando no aeroporto é chato, mesmo se for para Nova York. Chegar no quarto de hotel às 10 horas da noite meio de fogo é ruim. É difícil. Então... enfim, tem vários poréns aí, mas o fato é que a minha carreira começou a se tornar muito mais uma carreira de um executivo internacional de criação do que de um redator, onde a gente podia exercitar a arte escrevendo filmes. Eu passava muito mais tempo escrevendo em inglês, e-mails para coordenação, seja no México, em Miami, do que trabalhando, né? Daí eu olhei assim e falei, a gente consumia muito a revista naquela época também. Daí eu peguei a revista VIP na mão, dei uma olhada e falei, escrevi isso aqui. Era uma revista muito inspirada naquela época e muito sacana, muito divertida, muito apimentada, muito crítica. E eu falei, isso aqui eu sei escrever. E daí, com a cara de pau, eu peguei e me apresentei para algumas editoras. Uma delas, a Aileen Aleixo, respondeu. Bicho, a partir do momento que a mulher abriu a portinha, eu passei com um trator, né? Então eu sugeria coisa para ela todo mês, até o ponto em que eu comecei a escrever uma coluna por mês na revista. Pô, que bacana. E disso evoluiu para eu querer escrever um livro.
Daí esse livro, um dos contos eu achei que podia render um curta, que era um livro Presos pelo Estômago. Eu tinha orçado, eu cuidava da conta de American Airlines na América Latina, e eu tinha orçado um filme que deveria ser feito em... Cuidava informalmente, não era o diretor de criação, não ganhava um tostão a mais por isso, filhos da puta. Agora que eu vou jogar Agora as mágoas pra fora. Agora que ele se tocou. Não, eu já me tocava na época, mas eu gostava de ir pro Chile, então só essas coisas. E daí eu orcei um filme internacional que tinha que ser produzido em português e em espanhol, mesmo roteiro nas duas línguas. A gente produziu no aeroporto de Cumbica, foi difícil pra cacete. Enquanto tinha uma mulher dando depoimento, tinha que passar um jato da American Airlines atrás, assim, taxiando. Imagina conseguir isso no aeroporto. É um pouco complicado. Porra, imagina o que custou também. Azar o deles. E daí eu orcei esse filme com 3 produtoras, a O2 levou, com o Luciano Moura. E a produtora Associados, que na época era da Leila, com o Marco Jorge, não levou. Mas eu gostei do Marco Jorge, e quando ele me convidou para assistir uma cabine do curta dele no Cine Sesc ali na Augusta, pô, Marco, você escreve para cinema? Sim, eu tenho alguns curtas, eu tenho um documento. Ele estudou na Itália. Ficou 10 anos, morou, foi assistente do Bertolucci, o Marco Jorge. Exatamente, conheço ali bem não é do pouca Marco bosta não. Não. Pô, você trabalhou muito com ele lá em Talentosíssimo. Curitiba. E daí o Marcos falou, pô, gostei do seu... Eu mandei esse conto para ele e ele falou, gostei do seu conto, vamos fazer. Daí ele sumiu. Eu falei, beleza, sumiu, não perdi tempo, gostaria muito de fazer, porque seria mais uma coisinha nessas, né? Eu sempre quis fazer várias coisas. Várias coisas, legal. Sempre me interessei em jogar em vários campos. Vôlei de praia, sabe essas coisas? E daí o Marcos sumiu, eu falei, bom, não perdi meu tempo, que pena, adoraria ter feito. Daí quando ele voltou, ele falou, cara, nós vamos fazer, só que vai ser um longa e eu sei como. E daí ele propôs, o conto é basicamente a história do cara na cadeia, né? Exato. E a gente ia filmar isso no curta. Daí o Marcos propôs que a gente contasse qual foi o crime que o personagem cometeu para ser preso. Então tem esse eixo bilateral aí, é meio uma narrativa desconstruída, não linear, onde a gente conta o que ele fez e conta por que ele está preso. O filme Estômago é de que ano? Ele foi lançado em 2008. A moçada para assistir vai para onde? Netflix? Onde ele tá? Tá no YouTube. Tá no YouTube. Tá no YouTube, o filme completo. A gente até teve vários convites ao longo da vida para colocar esse filme no Netflix, para colocar esse filme nessas plataformas, mas nunca foi vantajoso de grana, assim, sabe? Entendi. Então, já que eu não vou ganhar esse pouquinho que eu vou ganhar, então deixa disponível. Então, tá no YouTube, assim. Bacana. Vai lá assistir. E que o filme é legal mesmo. Nossa, é muito bom, é muito bom. Foi super premiado. Foi uma surpresa também pra gente. Antes mesmo de rodar, a gente já viu o filme sendo comentado entre os atores, entre as produtoras. Então já foi uma surpresa, né? Daí a gente estreou lá fora ganhando alguns festivais. E daí ganhamos o Festival do Rio, que foi uma puta surpresa, assim, porque a gente estava concorrendo com o Meu Nome Não É Johnny, Blindness, Ensaio sobre a Cegueira. Sim. Meu Nome Não É Johnny ou era Meu Nome Não É Johnny? Acho que era Meu Nome Não É Johnny. Blindness e Linha de Passe do Walter Salles. Então a gente estava competindo com o Fernando Meirelles, com o Walter Salles e com o Meu Nome Não É Johnny. E ganhamos, cara. Poxa. Filmezinho lá de Curitiba, diretor estreante, roteirista nunca tinha escrito nada. Filmão, né? Filmão. João então, Miguel. você nunca tinha escrito nada, foi o seu primeiro trabalho? Em cinema foi. Em cinema foi. Eu tinha 400 roteiros de propaganda, mas é por isso que a propaganda é tão importante para o cinema brasileiro. É bom que todo mundo saiba disso. Na primeira geração de cineastas pós-retomada, Fernando Meirelles, Walter Salles, eventualmente até o Heitor Dália, Beto Brant, todos esses caras que fizeram obras maravilhosas, todos eles tiveram algum tipo de vivência na propaganda. Sem dúvida. Todos eles. Eu me lembro até um filme para o Ministério da Saúde que eu fiz. Quem dirigiu foi o Fernando Meirelles e a gente filmou, ele estava fazendo a pré-produção do Cidade de Deus e a gente filmou na favela com pessoas que depois estiveram no filme e até serviu como ensaio para algumas coisas, né? Claro, esse cara. Filme, a publicidade permite isso, né? Chamava O Traficante para o Ministério da Saúde. Vou falar, por exemplo, de outro parceiro que eu adoro, que é o Caíto Ortiz, da Pródigo Filmes, que a gente fez junto o Roubo da Taça. Eu e ele escrevemos o filme e ele é o diretor do Roubo da Taça. E o Caíto é muito amigo meu, estávamos juntos na praia esse fim de semana. O Caíto, antes dele fazer o Roubo da Taça, ele fez Motoboys, documentário maravilhoso, super premiado. Ele fez também O Dia que o Brasil Esteve Aqui, na visita da seleção brasileira ao Haiti. E fez o Estação Liberdade, que é um filme super independente, super esquisito e que serviu muito de laboratório para ele. Então ele tinha essas 3 experiências super válidas para fazer o Roubo da Taça. Mas o que eu acho que no caso do Caíto, o que mais formou a personalidade cinematográfica dele foi o fato dele ter
quando ele chegou para fazer o Roubo da Taça, ele tinha 2.000 comerciais nas costas. 2.000 comerciais são 2.000 reuniões com o diretor de fotografia, 2.000 reuniões de locação, 2.000 reuniões com o produtor de elenco, 2.000 ensaios, 2.000 reuniões de pré com alguém, no caso o cliente. Provavelmente multiplicado por 10 perrengues por 2.000, 20.000 perrengues. Não, e a gente teve perrengue no Roubo da Taça, o filme é dos anos 70, né? Bom, a gente tinha alguns carros nos anos 80, o filme é de 83, assim, é um filme de época e se passa em 83 e 84. Os carros eram um Corcel 78, uma Variant 81 tal, e os carros engasopavam no meio da cena, quebrava. E daí, para ser como era o centro do Rio nos anos 80, a gente botou os carros em cima da calçada, passou a CT multando todo mundo domingo às 7 horas da manhã. Os caras, em vez de estar assistindo, sei lá, o Globo Rural na televisão, os caras estão lá no centro multando o cinema nacional, bicho. Os caras dizem que a gente ainda dizem que é mamata, manja. Pô. Agora fala uma coisa, Luza. A gente tem, você tem várias funções dentro de ser criativo, várias funções, publicidade, cinema. Não. Me fala uma coisa, qual que é o seu processo de trabalho? Você trabalha muito para fazer tudo isso, para escrever para revista e tal. Qual que é o teu... Tem muita gente que ama saber como que os escritores escrevem. Então vou dar um exemplo. O Murakami. Eu sou fã do Murakami. Amo Eu também, Murakami. é bem louco. Ele acorda às 5 da manhã, vai dormir às 9, acorda às 4, 5, escreve até às 11, depois o cara corre, ele é maratonista, cuida da contabilidade, é isso que ele faz. E tem muita gente, tem um outro, o Hemingway escrevia em pé a maior parte do tempo. O Philip Roth também escrevia. Qual que é o teu ritual? Como é que você faz? Quais são os seus horários? Como é que se lida com isso? Porque tem que trabalhar muito para criar, né? Eu sou da escola da propaganda, então isso significa que eu acredito... Isso significa que não entra na minha cabeça aquela questão da crise. Sabe, hoje eu tô ruim hoje, não criei nada. Não existe isso para mim. A gente não tem essa de, hoje eu tô em crise e não vou fazer. Você tem que entregar e acabou. Eu tenho um lema sobre isso que é, para Coab eu não volto. Então não tem essa coisa de inspiração. Não tem. Evidentemente que você, ao longo da vida, você trabalhando com isso há 30 e Guaraná com rolha, você aprendeu muitos atalhos. Então você tem até gatilhos racionais para provocar a criatividade, que teria que ser uma coisa muito intuitiva, mas você tem seus caminhos. Isso significa que eu trabalho como publicitário. Mesmo hoje escrevendo mais para cinema... Eu trabalho como publicitário. Isso significa longas horas, isso significa sentar a bunda na frente do computador quando é necessário às 9 e levantar a bunda às 9. Isso significa, às vezes... de vez em quando eu durmo mal, como todo mundo que é adulto e tem conta para pagar. Exato. Se por acaso eu acordo às 3h30 da manhã e até às 4h30 eu não dormi de novo, eu levanto numa puta boa, vou para frente do meu computador, adianto uma horinha que eu posso fazer, seja uma leitura, seja um e-mail que eu tenho que responder, seja uma cena que eu estava lidando, que eu ia escrever de manhã, e volto pra minha cama. Então, eu tenho... para mim é um trabalho como se fosse receber um briefing. Agora, conta uma coisa que eu sei, eu vou te cutucar. Perguntar. Não, mas conta como é... O teu horário de almoço, basicamente, foi o responsável por você fazer quantos roteiros? Me conta essa história. Então, eu escrevi... Eu acho que eu escrevi todos os filmes que eu escrevi até hoje, do estômago a esse último que está sendo rodado agora, que é o filme do Lázaro, Medida Provisória, que vai ser um puta filme legal. Legal. O filme, eu sou o cotista nesse filme, entendeu? Só tem negão e o filme é raiz, e o filme é legal. Você é a minoria. Eu sou a minoria, inclusive esse foi muito assunto meu com todo mundo, falando, gente, mas eu sou branco, eu não quero que os caras pensem, pô, teve que ter um branco pra botar um negócio de pé, não é assim. Eu tô lá só porque os caras estão me dando vamos fazer um favor pro Branquelo. Uma cota. O cara conta umas piadas boas, vamos trazer ele pra cá. Ele deixa o set animado, entendeu? É por isso que me chamam. Ele deixa o set animado. Então, posso te garantir que do estômago à Medida Provisória são 12 filmes. 12 filmes. Eu tenho 8 filmes lançados e 4 que estão em finalização. Todos eu escrevi em algum momento estando na propaganda. Todos. Então, te respondendo, eu tenho 12 filmes que eu escrevi enquanto eu era publicitário. Eu sou ainda publicitário, só não estou atuante. Mas meu dia a dia era o seguinte, posso te garantir que nos últimos 5 anos que eu trabalhei em agência, os 5 anos eu almocei todo dia na minha mesa. Todos aproveitava os dias. O almoço, adiantava o trabalho, adiantava o roteiro. Mais do que adiantava. Era o horário que eu tinha mesmo, cara. Entendi. É o horário porque eu deixava as reuniões que rolavam, e sempre rolava uma reunião,
para depois das 7 da noite. Então, o meu dia normal seria, eu acordava, ia para a agência e, de certa maneira, ainda é o mesmo hoje. O que difere um pouco, o que eu vou te contar do meu horário na propaganda do horário de agora, é que antes eu dividia minha vida com a propaganda. Agora não, agora eu continuo trabalhando naquele mesmo tanto, mas só para cinema. Hoje, eu tenho um pouquinho mais de maturidade de entender que eu não preciso trabalhar feito um tarado. Que dá para eu pagar para as 4 e ir para o cinema. Que dá para eu sair do almoço e ir no shopping fazer um shiatsu de vez em quando, porque eu conquistei isso. Entendi. Mas a minha rotina é parecida desde então. Eu acordo cedo, 6 horas, levo as crianças para a escola e começo cedo. 7h30 da manhã eu já estou respondendo e-mail, encaixo durante a ginástica, que é de manhã, eu já estou... Você consegue ir à academia? Eu não consigo pra cacete. Que ótimo. Mas isso não significa que quando eu não estou na academia eu não estou pensando. Claro. Eu estou acertando um roteiro agora, e esse roteiro é um roteiro que veio de um segundo tratamento com algumas questões muito importantes levantadas pelos produtores e pelos diretores. Acho que está faltando isso aqui, eu não acredito nessa relação desse jeito, acho que a gente precisa arranjar um conflito interno melhor para o protagonista. Esse tipo de questão acontece muito durante o desenvolvimento de um roteiro e faz parte. Se você está trabalhando com aquelas pessoas, você acredita que eles são interessantes, que eles são inteligentes, que eles vão contribuir. Então eu estou acertando esse filme. E para eu sentar na frente do computador e escrever, que foi o que está acontecendo agora, eu andei muito pelo meu bairro. Então não deixa de ser uma caminhada, mas na caminhada eu ia resolvendo como é que eu vou fazer isso, mas nessa cena, então trabalho assim também. Endorfina é a melhor droga que tem para resolver teus problemas, né? Cara, eu acho ótimo. Pelo menos pensar sobre eles. Eu acho ótimo porque me afasta um pouco do computador, porque realmente quando eu estou escrevendo um roteiro, e aí que a descoberta... Daí eu trabalho das 9h30 se eu estou em casa até a hora do almoço, almoço e volto para trabalhar, e trabalho até a hora que a cena começa a me cansar. Chega uma hora que eu olho para uma cena que tem que começar, o que eu tenho que acertar, o que é uma cena é uma cena complicada, que vai me exigir um pouco mais, e já é 5 horas da tarde, estou escrevendo há 8 horas, eu paro e deixo para recomeçar no dia seguinte. Às vezes é 4 horas da tarde. Entendi. E daí, se é 4 horas da tarde, daí eu vou na minha outra obsessão, que é ver série, hoje em dia ver filme. Porque eu acredito que assim eu estou trabalhando, mas não estou trabalhando, estou me divertindo, claro. Mas agora, assim, uma comparação para quem não imagina como que é essa sua profissão. Como que é escrever roteiro. Escrever um filme publicitário, a gente sabe. Pode ser numa... processo. Não o processo, mas a comparação entre criar para publicidade, criar para filmes e criar para séries. Por exemplo, publicidade. A gente estava comentando, você pode ter uma ideia hoje à tarde, amanhã se apresenta, aprovou, vai fazer. Durou de criação um dia, uma semana ou 2. Filme, quanto tempo demora? E série, quanto tempo demora? E quanto vai e vem tem em filme, por exemplo? Você falou de tratamento. Para quem não sabe, tratamento... É uma versão do roteiro. Uma versão do roteiro. Quantos tratamentos você faz para um filme e para uma série? Vamos deixar a série isolada, porque outra conversa a gente já fala. É diferente, muito diferente. É diferente. É diferente, é mais custoso também. É mais custoso, o que é muito mais desgastante. Olha. Muito mais desgastante. Mas filmes funciona assim. O primeiro passo para um filme é você ter aquele parágrafo, a premissa do filme. No caso do Estômago, é um cara que é preso e usa suas habilidades culinárias para conquistar poder dentro da cadeia, transformando a comida nojenta que vem da cozinha em algo muito sofisticado. Então essa é a premissa do Estômago. O próximo passo seria escrever o argumento dessa premissa. Então, nos Estados Unidos é um pouco pequenininho, é um pouco diferente. Aqui esse argumento é um texto de 5 a 10 páginas, eventualmente pode ser até maior que isso. Eu não gosto de escrever textos maiores que esses, porque eu parto do pressuposto que o cara que vai ler um argumento meu já leu outros 8 no dia. Tá cansado. Então, quanto mais eu puder facilitar a vida do cara com um texto melhor e sendo mais conciso, eu acho que ajuda o projeto. Então, esse argumento é uma coisa que você tem lá 5, 6, 8 páginas e você descreve a história toda, como se fosse um conto literário mesmo. O próximo passo é fazer a escaleta. Aí que a batata começa a assar mesmo, aí que é roteiro de verdade. Você faz a escaleta. A escaleta é uma descrição de todas as cenas dos filmes. Então, os meus filmes, em média, eles têm 120 cenas. Uau. O Luiz Bolognese, que é um cara com quem eu trabalho hoje, o Luiz, ele tem a cena, ele escreve 90 cenas mais ou menos pro longa. Se passa muito de 90, o Luiz para e fala, peraí, estou me repetindo em algum lugar. E daí avalia. A minha média é 120 cenas. Então, eu descrevo em 120 post-its na parede, só para dar uma ideia do processo mesmo, do ladinho do outro, eu descrevo o que vai acontecer em cada cena e principalmente também o objetivo de cada cena, para as cenas realmente colocarem a história sempre
adiante, movendo a história adiante. Então, o ideal também é que esses post-its sejam de cores diferentes. Então, eu sei que tem ali 3 cenas que o post-it é branco, esse post-it fala da Tekken Soul. Daí os outros 2 post-its rosas que entram ali é do Flávio Whiteman, quando ele saiu da Tekken Soul e foi para casa dele e viveu uma louca aventura. E daí tem 2 outros post-its verdes que é o seu sócio na vida particular dele. Então aí eu tô contando 3 plots. Entendi. E eu tô vendo em 3 cores diferentes que quando que faz tempo que eu não cito um, ou se tem um, tô falando muito de um e muito pouco do outro. Acho que bacana isso. Que chama escaleta. E visualmente vai te ajudando, você vai conseguindo... Não, você põe numa paredona. Pô, você legal. põe... inclusive, falando de sala de roteiristas, que é o negócio de pôr série de pé, que é difícil, a gente fala em seguida. Daí depois, você abre o roteiro, você abre a escaleta. Então você realmente põe no papel tudo aquilo que estava descrito mais ou menos por cima na escaleta. Cada post-it vira uma página, ou 2. Não, cada post-it vira quantas páginas precisar. Para contar aquela história. Vou te dar um exemplo. Muito legal. No Bastardos Inglórios, aquela cena que abre o filme do Coronel Lansda conversando com aquele francês. Fantástica cena. Que é uma cena de 12, 15 minutos, é um post-it na parede, onde o Tarantino põe: Coronel Landa conversa com o francês, fala de leitinho, fuma charuto e consegue que o francês indique onde estão os refugiados. O Coronel Lanza autoriza os alemães a entrarem e metralharem o chão. Fechou. Rochaná sai correndo. O Coronel Lanza tenta acertar. Isso é um post-it? É um post-it. Uau. E são 15 minutos lá. Ao mesmo tempo, dá para ser uma ceninha de transição, tipo... Cena abre numa esquina do Queens, a gente vê onde mora o Seinfeld e tem um... Pronto, esse é um post-it. Um establishing shot de 5 segundos, mas que ajuda a contextualizar onde está, ajuda a transição ser mais suave, ajuda a levar o cara mais facilmente pela mão contando a história. Ou seja, é um processo longo, doloroso, que pode durar meses. Esse processo em si de pôr o primeiro tratamento de pé, dependendo da pesquisa, que você tem que fazer, que também é uma coisa que leva tempo, esse processo leva 3 meses. Uau. Depois disso... Quando você abre o roteiro... Depois que você tem a primeira versão e que você passa para os seus parceiros, você também, como roteirista, você também amadurece um pouco mais as suas ideias. Você tem aí um prazo de 1 ano para ir pensando se aquilo que você pôs no primeiro tratamento é o melhor. E escutando os parceiros e corrigindo a coisa. Então, na verdade, um roteiro leva, se o filme for rápido, leva 2 anos entre o primeiro... Tá contratado até a claquete, leva de 1 ano e meio a 2. E você usa isso. E fala uma coisa, quando você fala parceiros, você fala em publicidade, quando fala parceiros, a gente diz, as pessoas que trabalham juntas, tal e tudo mais. E uma coisa fundamental na publicidade é a crítica. A crítica, a boa crítica, melhor aqui, melhor ali. Claro. O filme é mais autoral. Como que funciona a qualidade que se diz humildade? Como se funciona a humildade para um roteirista de cinema? Como que é isso? É um exercício? Não é? Cara, não é porque fácil. E como que vai o critério? Você óbvio que você escolhe bem seus parceiros, mas como que funciona esse vai e vem? Você tem que engolir muito sapo? Claro que sim, né, bicho? Como é que claro é isso? que sim. Pela minha vivência em propaganda, eu estou muito acostumado a refazer. Sim. E eu estou muito acostumado a, às vezes, ouvir opiniões que levam o filme para um lugar melhor. A minha escola de criação é a dupla de criação, é a tentativa e erro, né? Sim. Eu dou uma ideia, você dá uma ideia, essas 2 ideias vão se chocando, surge uma terceira ideia, daí alguém vai... Hoje é interessante que a tentativa e erro acontece ao vivo, em redes sociais, com testes AB. O que a gente não recomenda muito, né? É melhor testar antes. Pensar antes. Claro. Mas então eu sou dessa escola da conversa, da tentativa e erro, e principalmente de dividir ideias. Eu sou da dupla de criação, eu tive... O Mauro, o Rômulo, eu tive grandes parceiros e outros, né? Outros na fase duplo com qualquer um. Tive parceiros que sempre, você também com certeza, sim, parceiros claro. que ajudavam a shapear uma ideia. Eram coautores mesmo. O John Lennon e Paul McCartney. Sim. E então, no cinema, tem algumas diferenças que assim, a primeira delas, o diretor que me contrata. Então o projeto é do diretor e eu estou a serviço do diretor, eu tenho plena consciência dessa hierarquia. E o diretor, aí sim, o diretor tem que saber que filme que ele está fazendo. Ele tem convicção de chegar para mim e falar, não, este filme que você está me sugerindo, este filme não é o que eu quero fazer.
No Roubo da Taça, por exemplo, a gente refez 18 vezes o roteiro. Uau. Numa dessas vezes, evidentemente, o argentino que derreteu a taça de verdade ficava com a protagonista, com a Dolores, que é a Thaís Araújo. O Caíto chegou pra mim e literalmente falou assim: no meu filme o argentino não vai ficar com a mocinha. E daí a gente vai, sabe, mas o Caíto sabia o que queria. O Caíto é um cara que sabe o que quer. Entendi. Então, nesse sentido, as críticas do Caíto eram críticas que ajudavam o roteirista a entender o filme que o diretor queria e também ajudam a gente saber se aquilo que está sendo proposto é a melhor ideia. Se a gente discute num processo de 1 ano, e se a gente faz direitinho, fazer direitinho significa, nós vamos filmar daqui a 1 ano? Beleza, então vamos continuar o desenvolvimento. Não é faltando 3 meses falar, puta merda, entrou dinheiro, deixa eu não sou assim. Esse filme do Sequestro do Voo que eu estou entregando essa semana que vem, que é um filme que o Baldini vai dirigir, que é um cara que veio da propaganda, da Damasco Filmes. Sim, Baldini. O MV Baldini. O Marcos Baldini, né? MV pros íntimos. O Baldini, a gente imagina que vai rodar daqui a 1 ano. No mínimo, pensando com otimismo. Mas nada impede de eu dar um passo no roteiro agora para dar tempo de todo mundo ler e considerar. Entendi. Sabe, espero considerar. Então acho que o cinema exige que as pessoas considerem. Por isso que eu acho, isso é um assunto para outro podcast. Sim, sim. Por isso que eu acho que é difícil, esse é o principal desafio do conteúdo brand content para ficção. O brand content para ficção esbarra dentro da propaganda em 2 desafios. O primeiro, não é porque o demo é legal que a história vale a pena ser contada. Tem que ser interessante. Demo não é storytelling. Storytelling é o que você tem que ter uma story to tell. Se não tem uma story to tell, só porque deixa o cabelo mais liso, não é. Então esse é o primeiro desafio. E o outro desafio é o seguinte: bicho, não adianta tentar impor o que você quer na goela de quem vai ouvir, vai consumir. Tem que ser interessante, 1. 2, se der pra gente encaixar o valor do produto no meio, ótimo. Se não der, você vai na cola. Acho que o branded content, para quem está ouvindo, a gente pode dizer que são aquelas marcas que acabam esbarrando dentro do filme, né? Dos filmes. A gente acaba encontrando essas marcas dentro dos filmes. Um exemplo que está agora rolando no Netflix e que ninguém me tira da cabeça, que não deixa de ser um brand content. Ou seja, tem nego que botou grana lá. Qual que é? Eu não sei se vocês viram, mas tem uma temporada documental da F1 que conta do ano passado, que é maravilhosa. E por que é maravilhosa? Maravilhosa porque na pista em si, as máquinas são tão perfeitas, elas não quebram, elas não acontecem nada. Que resolveram contar o backstage, porque na pista tem o Hamilton e a Mercedes e não acontece nada. Brilhante saída para fazer com que os jovens se atraiam mais. Só porque, poxa, a vida de piloto. A vida de piloto, o cara tem 23, 24, 25 anos, milionário. Famoso. Bonito. Atleta, bonito. Mora em Mônaco. É uma baita história para contar. É uma baita história. E além disso, além dessa série da F1, primeiro, ela é muito bem feita. Então tem histórias lá muito divertidas para você ouvir. Sim. Tem coisas, a falência da Force India, o surgimento da Haas, sabe? Cada um drama. É um longa, cada um. Cada um é um longa. E tem dramas lá dentro que são interessantes para contar. Só que assim, além disso, além de ser entretenimento que te diverte durante 8 episódios, além disso, não deixa de ser uma puta propaganda da temporada da F1 desse ano. Exato. Não deixa de ser uma puta de uma propaganda da Mercedes, da Red Bull. Não, e você notou quando ela foi lançada? Ela entrou no catálogo da Netflix no intervalo da última temporada com o começo dessa, os testes em Jerez de la Frontera. Ou seja, até mesmo como produto, o lançamento dela foi perfeito. Realmente é brilhante. É brilhante. E por que é brilhante? Porque quando você está assistindo, você não está percebendo que aquilo é um chaveco do cacete para aumentar renovar o público. Para renovar o público. Você não está entendendo que aquilo é propaganda. O que você está vendo é que, cacete, hoje na balada eu vou tomar Red Bull. Porque o Richardo, eu não lembro se é ele que está lá. O Richardo é um cara legal que tem uma casa em Mônaco. Isso. Sabe? Então, eu acho que esse é um dos desafios, mas isso já é outro podcast. O fato é que é o seguinte... Já são 3. O fato é que demora... Desconfie de filmes que demoram pouco tempo para ser desenvolvidos, sabe? O Estômago demorou 4 anos. 4 anos. O Roubo da Taça a gente ficou escrevendo, demorou 7 anos para fazer. E nesses 7 anos a gente ficou escrevendo bastante, muitas vezes. Lusa Silvestre, conta, você sabe de cor os 12 filmes que você já produziu? Acho que sei. Por favor. Deixa eu ver, acho que eu sei. Vai lá. Eu sei porque eu vou pela ordem. Se você muda essa ordem, cai a casa para mim. Vai lá. Daí tem, primeiro o Estômago, daí foi o Aí Comeu, daí eu fiz Muita Calma Nessa Hora, daí eu fiz o Depois de Tudo,
daí eu fiz O Namorado pra Minha Mulher, daí eu fiz Mundo Cão, daí eu fiz O Roubo da Taça. Já falei do Namorado pra Minha Mulher, né? Já. Daí agora tem... eu acho que eu comi um, mas tudo bem. Daí tem... agora esses que estão rodados. Tem Mulheres de Sorte, Amigas de Sorte, que é com a Suzana Vieira, que está em finalização, deve ser lançado agora esse ano ainda. Daí tem o filme do Marcelo Adnet, que a gente escreveu junto, que é sobre um pastor. Esse filme a gente ainda está testando, porque é um filme, é uma comédia, e é uma comédia cujo ambiente é um pastor evangélico. Uhum. Então, precisamos entender o tamanho da encrenca. Daí tem também um filme que eu adorei fazer, Qual cara, que é? porque é um gênero que eu nunca tinha escrito, eu nunca tinha adaptado um livro. Eu me movo muito por esse nunca fiz isso antes. Pô, né? legal. E eu nunca tinha adaptado um livro e nunca tinha feito um filme de policial. E daí eu adaptei um livro do Garcia Rosa, O Silêncio da Chuva, que é um livro importantíssimo. Ganhou Jabuti até, do Delegado Espinosa, né? E depois eu nunca tinha escrito um filme policial. E é difícil pra cacete. Pô, que legal. E o filme é do Daniel Filho. Então eu Uau. convivi muito com o Daniel, eu adoro esse homem. Então foi um filme que eu adorei fazer, muito difícil. Porque é policial. E por último, Medida Provisória, que é um filme, uma distopia, o Lázaro Ramos que dirige, o filme só tem negão. E é um filme que vai chegar numa hora perfeita pro Brasil, cara. Porque a história... O Congresso Nacional aprova uma lei obrigando todos os negros a voltarem para seus países de origem na África. E todos os negão têm que voltar, acabou. Interessante isso. E é uma distopia, é um filme meio... Cara, meio... O Conto da Corajoso. Aia. Ah, E o Lázaro... o Lázaro fez 40 anos agora. Ele está se preparando há 40 anos para fazer esse Pra filme. fazer isso. Sabe? Eu esqueci de algum, Flavinho. não, tudo Deixa eu bem. pensar, O pessoal também que procure aí no Google, dê uma googada lá, Lusa Silvestre. Eu acho que eu tô esquecendo um depois de tudo. Esse aqui eu não sei, não tenho certeza que esse aqui. No dedão ele não tem certeza, no dedo do indicador ele lembrou. É porque são 12, eu lembrei de 11, mas são esses aí. E estamos agora falando um pouco de série, que eu acho que uma coisa que todo mundo quer Isso. saber como é. Como é Como série? E você sentiu de publicidade para roteiros de cinema? Você subiu o Monte da Neblina ou Everest? E de filme para série, como que é? Qual que é o esforço? Qual que é a energia que você gasta? Ó, o pulo de propaganda para cinema, Uhum. em termos de desgaste, é menor. E de aprendizado? Você tem que aprender muito o tempo todo, né? Uhum. Mas o background que a propaganda me deu é até hoje primordial. Em tudo, Flavinho. Entendi. Nessa capacidade de trabalhar feito um filho da puta, sabe? A Nessa gente é história craque de o nisso. que você tá falando aí, em vez de deixar a vaidade vir, a gente tenta entender por que o cara tá falando aquilo e tenta fazer com que você crie algo legal pra cacete, mesmo ele pedindo aquilo. Entendi. Sabe? Não é porque você pediu pra tirar o macaco que eu não vou vir com algo mais legal ainda, que é muito do criador de propaganda, pelo menos da nossa época. Que não perdia fácil. Exatamente. Luta até o fim para botar alguma coisa boa Decente na rua. Então Ah. isso eu trago também. Eu tenho posto na rua em 28 anos de propaganda, 200 comerciais. Foram 200 reuniões de pré, 200 montagens, 200 montagens que a gente teve que olhar, aprovar e reprovar. Se foram 200, com certeza 100 pepinos. Ah. 50 noites que você teve que ir até a ilha de edição e montar de novo. Então isso tudo me trouxe muita maturidade. Agora, pra série, de filme pra série, Isso. escrever série é um troço muito difícil mesmo. Olha. Como é que funciona o processo? Você tem uma premissa, vamos fingir que é uma adaptação de um livro. Esse livro está lá na tua mesa, todo mundo lê um livro e você tem 4 roteiristas para desenvolver aquela história. São 4 roteiristas que vão pegar 180 páginas e vão dividir em 6 episódios de 40 minutos. Então você já começou a contar, é sempre num grupo, A maioria. a maioria. O mecanismo não foi feito em grupo, foi feito por uma roteirista só, Entendi. que é a Helena Soares. E realmente ela deve ter feito uma desesperada, porque é um volume de páginas muito grande. Entendi. Só para ter uma comparação, se você tem uma temporada, uma série, você tem mais ou menos o mesmo volume de 4 longas em uma série. Uau. Sendo que quando o projeto entra e os roteiristas sentam em volta da mesa, eles têm que entregar os roteiros em 8 meses. 8 meses se a contratante estiver bem humorada, porque normalmente os canais pedem em 6 meses. Então em 6 meses você tem que sair do livro, ou daquelas 2 páginas que é o seu paper, onde você apresenta a sua proposta de dramaturgia, a sua história que você quer contar para alguém. Você tem que sair daquilo para
400 páginas. Meu Deus. E não tô exagerando, 400? Se for 10 episódios, se for 8 episódios de 50 minutos, você tá falando em 400 páginas. O mecanismo era isso. E é difícil, cara, porque são... É o esforço de 3 concorrências, falando em propaganda. Nossa. Porque durante 3 meses você fica enfurnado numa sala com 3 outros roteiristas, dando ideia, ouvindo ideia e negociando um pouco as tuas ideias, como é um brainstorming de criação. Quando você senta quando duas duplas sentam para criar uma campanha, você tem que ouvir todo mundo, considerar, e às vezes você tem que abrir mão de coisas que você acredita em função de um projeto que está todo mundo dizendo que é melhor daquele jeito. Então é muito desgastante, é todo dia, das 2 às 6 ou das 9 às 3, todo dia. Daí depois que você faz isso, você tem que fazer 8 escaletas, então você tem que descrever as cenas de 8 episódios de 50 minutos. Daí você tem que abrir todos os 8 episódios, é um volume 4 vezes maior que o longa. E daí, bicho, você mostra pro canal. E daí o canal... Os canais não deixam de ser que nem a Unilever, que nem uma outra vivência. Tem uma proposta comercial. Tem a estrutura. Tem pesquisas que entram. Tem um jeitão Netflix, se for Netflix, por exemplo, tem um jeitão de Netflix que é muito claro, muito estruturado. Tem muita gente que critica, inclusive, esse modelo, dizendo que é um modelo muito engessado. Mas funciona o modelo dos caras, que é o modelo do Breaking Bad, que são 4 atos com um midpoint no meio e um low point um pouquinho antes de terminar o episódio. Então, sendo que o midpoint é um pouco para corrigir a obsessão. Tenho aprendido muito com Patrícia Leme, que você conheceu, muito bacana. Trabalhou na África, é redatora de publicidade e é uma das pessoas que mais entendem hoje de estrutura de série. E a gente está trabalhando junto e eu mando WhatsApps o tempo todo para ela. Por exemplo, acabei de ver a série do Rick Gervais, que chama Afterlife, que é interessante. Afterlife. Mas não é exatamente como ela me ensinou. Daí uma Flávia, Tita, como assim? Essa aqui não tem correção da obsessão, não tem low point. Mas é porque é uma série com menos personagens, então é isso, é uma segundo campo. Eu achei muita técnica. Muita técnica, mas a intuição também serve. Entendi. Então a diferença entre o longa e a série é que, em resumo, o longa é uma coisa que você faz sozinho. Às vezes você tem um colaborador e tal, mas normalmente você faz sozinho. A série você faz em 3, 4, então é difícil trabalhar em equipe. Sim. E você tem 6 meses para produzir 4 longas. E aí tem o guide, provavelmente, de uma empresa de business, que é o canal, que vai também interferir, que vai pedir coisas. Ou seja, é um processo muito mais coletivo e muito mais duro e muito mais difícil. Muito mais objetivado do que no cinema. Evidentemente que essa comédia que a gente fez com a Suzana Vieira e com a Arlete Salles é uma comédia que a gente busca público. Sabe? É uma comédia que pretende dialogar com grandes plateias. Já o filme O Medida Provisória é um filme para menos gente, porque é um filme com uma proposta incômoda. Entendi. O Silêncio da Chuva é menos gente ainda, porque é um gênero de policial brasileiro que pouca gente vê no Brasil. E obedece muito às convenções do gênero. Isso eu aprendi também fazendo filme policial. Tem muita convenção do gênero ali. Regrinha. Sabe que nem a gente tem que botar 8 segundos de sorriso branco no comercial de pasta de dente? O gênero policial também tem alguns truques. Por exemplo, aquele crime que foi cometido e que está sendo investigado tem que ser especial para os investigadores. Então você pega a Seven. É o último caso do Somerset e é o primeiro caso do Brad Pitt chegando. Então é especial para eles por causa disso. Então tem os truques. Legal. A gente reclama dos truques que tem na propaganda, mas tem também. Já na série, cara, você tem esses públicos que você dialoga, mas na série no Brasil hoje, o que as marcas, o que os canais querem é audiência. Sabe? Evidentemente que uma série como Samantha, por exemplo, ele tem um nicho mais novinho. E se performar nesse nicho, legal. Mas aí é ingrato, cara, é algoritmo. Quanto melhor for a tua audiência, mais chances você tem de fazer uma outra temporada ou de tentar uma outra série. E eles sabem. Não é aquela coisa de 245 mil casas por ponto, mais ou menos. Eles sabem. Sabem a hora que você sai da série. Sabe você já tá no 3º episódio, tá achando chato, você desistiu? Eles sabem que você desistiu. Eles já sabem. E o roteirista vai ouvir, a orelha dele vai ficar quente porque o Flavinho, lá em São José Rio Preto, saiu no meio do 3º episódio. Na verdade, a gente vê que a comunicação ela continua sendo a coisa mais humana possível, só que o algoritmo ele meio que escraviza, ele meio que determina, ele ajuda o humano, enfim, ele ajuda ou atrapalha, não sei. Eu não cheguei a essa conclusão ainda não, mas cara. É um bom papo para outro podcast. Para outro.
Pegando nesse tema, basicamente assim, para você começar a publicidade, as pessoas já sabem, né? Na época até que a gente começou, a gente podia, para criar, a gente tinha fazer uma banda, né? Escrever um livro, né? Se fosse o caso, ser jornalista, mas jornalista não cria, né? Mas trabalha muito com comunicação e envolve muita informação. Ser ator, né? Ser diretor, trabalhar com publicidade e fazer filmes. Hoje em dia, a gente tem todo um universo muito maior. A gente tem esse universo das séries, o universo dos contos, os próprios posts, tem blogs, tem podcasts. Hoje você pode ser criativo em diversas outras maneiras porque a tecnologia ajuda. E assim, duas perguntas, na verdade, para você, Lusa, dicas para quem está ouvindo. Se hoje eu quisesse começar se você fosse começar em comunicação hoje, então Lusa, 16 anos, 17 anos, provavelmente faria comunicação de alguma maneira, ia se comunicar de alguma maneira, porque no final de tudo é o que a gente faz. Você começaria que jeito? E você começaria enviesando para qual lado? Já pensou sobre isso? Não, vou tentar te responder. É assim, eu acho que se o Lusa, de 49, dando conselho para quem está começando agora, basicamente, eu diria para começar, eventualmente até fazendo propaganda, mas pensando bem o que vai fazer para se especializar. O que eu digo isso? Eu digo isso porque eu dei aula na SPM e eu vi como o curso de criação sumiu lá dentro, como ele desapareceu por inanição. Ele foi desidratado. Não que ele foi, a nossa vida desidratou. Exato. Eu acho que a pessoa hoje que tem muitas ambições criativas não vai encontrar mais lugar na propaganda. A não ser trabalhando depois das 8 fazendo pôster para Cannes. A diferença é que antes a gente fazia umas coisas que todo mundo via, mesmo a gente não gostando, que era até uma praga, né? A gente fez um negócio que a gente não gosta e aí os caras... Passa direto. Mas eu acho que a pessoa vai ter que ser muito fora da curva hoje para ela conseguir fazer algo realmente autoral na propaganda. A gente até conseguia antes. Agora, acho difícil. Porém, eu acho que existe muito espaço para você inventar moda e você ser feliz nesse ambiente de rede social. Até porque eu imagino, isso é uma constatação que você vê, tá todo mundo irritadíssimo com a rede social. Tá todo mundo irritado. A gente fez um mau uso da rede social. Sabe, parece reunião a rede social parece aquelas festas de família que todo mundo enche a cara e no final briga. É isso que virou a rede social. Então, mas eu acho que alguma coisa vai acontecer que vai fazer a rede social se transformar. Não sei o quê. Mas a gente está vendo a viabilidade do carro elétrico, sabe? Isso não era plausível há 20 anos atrás e começou a ser interessante por causa de uma série de coisas. Entre elas, a falência do modelo do petróleo, uma galera que está pensando diferente agora, que está querendo mais bike do que carro, uma série de coisas. Mas eu iria um pouco para o que o próprio Mike Krieger, que criou o Instagram, fez. Eu iria para um curso de criatividade, e tem em Stanford um curso desses, onde o cara aprende botânica e aprende física. Não sei nem se tem isso. Eu vi um vídeo da fazenda do Lenny Kravitz, onde ele diz que aquilo lá não é uma fazenda, é um centro de criatividade. Aí eles criam coisas para eles comerem e fazem experiências para ver como é que eles podem comer melhor com aquele pedaço. É um conceito de criação e criatividade que completamente diferente do nosso. É até engraçado você falar isso, porque depois os publicitários, né, o artista, digamos, de criatividade foi o chefe de cozinha. Está sendo ainda, né? A gente vê diversos programas com chefes de cozinha. Toda a razão. Tal. Tem toda a razão. Teve o publicitário, teve o cara do rock and roll, enfim, várias profissões que envolvem criatividade assumiram protagonismo. E hoje teve o youtuber, né? Acho que agora tem alguns, tem o youtuber. Mas realmente a criatividade em si de comunicação comercial, ela realmente reduziu. O que eu acho que pode ser interessante, ainda pensando naquela pergunta, quem você investiria, dá para dividir de novo em duas sugestões. Uma é, se você gosta de criar, apesar desse momento que a gente está passando agora por uma questão uma questão contábil dentro da Ancine, mas uma questão de disputa de poder também dentro da Ancine, a gente está com o mercado um pouco apreensivo. Eu sou otimista, eu acho que vai melhorar, vai voltar ao normal. Em voltando ao normal, se você quiser trabalhar com criatividade, o audiovisual brasileiro cresce 10% por ano. Olha só. O audiovisual brasileiro, ele paga 350 mil salários para
todo mês. São Olha 350 mil famílias que vivem do audiovisual brasileiro. A gente fatura 25 bilhões, a gente fatura mais que a indústria do turismo. Então há espaço pra gente. Então, se você gosta de filmes, não acho que seja inacessível. Entre em algum curso ligado ao audiovisual e se meta. Tenha ideias. Hoje em dia, basicamente, a criatividade tem que fazer parte da vida, de uma maneira ou de outra, de todas as maneiras. E, na verdade, é o que você falou, especificidades técnicas que é melhor você aprender. Por exemplo, você gosta de audiovisual, aprender fotografia, direção, que é algo técnico que vai ajudar a desenvolver a tua criatividade. O que eu acho que é super importante, além de, se você quiser fazer audiovisual, tem um caminho, agora está um momento de dor de barriga, mas vai passar. Vai passar. É investir em algo que seja um alicerce de tudo isso. O que eu quero dizer com isso? É que eu muito cedo aprendi minha vocação e eu tive a chance de desenvolver meu texto trabalhando em propaganda. E é o meu texto que me salva a vida. É o meu texto que paga as contas, entendeu? Seja na propaganda, no programa de rádio, quando eu tinha, eu recebia da produção o briefing, era um programa de entrevistas, eu recebia da produção o briefing dos entrevistados, as perguntas, mas eu que fazia, escrevia a abertura, a apresentação, o fechamento, as pílulas, eu que escrevia tudo. Então era também texto. Sim. E é o fato de eu gostar de escrever. Escrever é a minha vocação que me tirou de várias encrencas, é o que eu pratico em série e em escrevendo longa. Então, se a pessoa puder investir em algo que a prepare para tudo isso, seja antropologia, seja letras, seja filosofia, seja direito, seja economia, mas buscar algo que seja um alicerce forte. Porque depois dramaturgia você aprende. Você vai aprendendo, vai fazendo... Série você aprende fazendo. Você se forma em economia e muitas vezes vai trabalhar cozinheiro, mas o fato de você entender como os processos econômicos se tornam ajuda você a fazer uma receita. Então eu investiria naquilo que fosse basal, clássico. Ou seja, a gente volta um pouco na época dos nossos pais ainda, que é uma geração anterior, que essa base bem estruturada faz a diferença. Porque na verdade, por mais que a gente ande, por mais que a gente cresça, por mais que a humanidade avance, tem um cara chamado ser humano ali no meio. E você precisa saber como apertar os botões, né? Saber exatamente... A dramaturgia é contar histórias que têm um lastro na realidade. Você sabe que aquilo pode acontecer. É a verdade. E você começa a entender um pouco mais da verdade, começa a entender um pouco mais dos dramas humanos, de como é a realidade com o tempo, né? E se você faz uma antropologia, o Luiz Bolognese, com quem eu estou trabalhando agora, ele é antropólogo, e as coisas que ele coloca na sala de roteiro, as coisas que ele fala, e que são coisas que ele tem 50 anos de vida, 53, são as coisas que são 10 anos morando em Caraíva, 15 anos morando lá no meio dos Chavantes. Então é uma experiência de vida que é quase mitológica, e a mitologia ajuda a gente a criar coisas. Completamente. Então, estudar mitologia, eu acho que essa básico que... Aliás, tem uma história engraçada da mitologia que o Paulo Garfunkel conta, que é a mitologia dos vikings é muito parecida com a mitologia africana, né? O PJ que é publicitário, tal, ele tem 3 livros sobre a mitologia africana que ele escreveu, tal, que ele criou. E tem alguns estudos dessa... Na verdade, a maior parte dos povos tem uma mitologia mais ou menos parecida. Exatamente isso. Né, com os deuses, com as forças, com aquilo que você precisa precisava para sobreviver, né? Ou seja, é um assunto maravilhoso de você começar a estudar, né? Se um jovem hoje começar a estudar por esse lado, ele pode aplicar antropologia, sociologia, filosofia, naquilo de comunicação, se ele gostar de comunicação, que ele precisar. O Labirinto do Fauno, por exemplo. A Forma da Água, esse são do Guillermo del Toro, né? Uhum. E o Guillermo del Toro é um cara que investe muito na mitologia. A mitologia brasileira é muito rica, né? E muito pouco usada. Quem usou ela um pouco mais na literatura foi Monteiro Lobato e adocicou um pouco seres mitológicos que são muito violentos. O Boitatá é violento, a Bula Sem Cabeça é violento, o Saci é sacana. Então, o Câmara Cascudo e o Mário de Andrade também falaram da mitologia brasileira, mas muito pouco. E quando eu comecei a estudar um pouquinho de mitologia brasileira, eu descobri exatamente isso que você está falando. Como as histórias são muito parecidas, seja lá qual for o povo, e o que dá a entender que a nossa raiz humana é a mesma. Os mesmos são os mesmos medos, as mesmas soluções para os mesmos medos. E eu identifiquei, estava descrito, que a nossa mitologia tem muito a ver com a mitologia da Espanha
a do México também, nesse sentido tem uma triangulação aí, e com a mitologia do Odin, dos vikings, lá da Escandinávia. Exatamente. É muito bonito isso. É muito bonito. E se você bebe nessa fonte, se você vai estudar mitologia, você tem ali um monte de ideias legais para fazer um filme da Marvel. Você tem mas tudo, você tá saindo do básico. Ou seja, R.R. Martin, que escreveu Game of Thrones, ele, para escrever o Game of Thrones, ele deve ter estudado antropologia e estudado os mitos, estudado as histórias antigas muito intensamente para poder ter criado o próprio universo dele. O Star Wars, a gente tem que lembrar, né? Não é o básico, né? Então, Star Wars é o básico e é uma matéria foi uma pós, né? Foi um material Joseph de pós. Campbell. Não, Star Wars do George Lucas, né? Foi um trabalho de faculdade que ele fez. Ou seja, ele estudou, viu e posicionou aqueles personagens, aqueles sentimentos, aquele mecanismo de existência. Os arquétipos. Os arquétipos. Lá pra frente, com os arcos dramáticos, aquelas coisas que você entende muito bem, né? Ou seja, basicamente a gente sabe que usar hoje os meios de comunicação para entender e estudar essas coisas basares, né, como antropologia, filosofia, sociologia, é fundamental para conseguir fazer alguma coisa original, alguma coisa bacana e que as outras pessoas vão querer e vão gostar de ouvir. E que se identifiquem, né? A pessoa, quando está indo no cinema, ela tem que conectar com aquilo lá. Então, você tem que falar de dramas humanos de verdade. Mesmo os filmes de ficção científica, eu estou assistindo uma série, aliás, recomendo, no Netflix, chama Robots, Death and Love, ou Love, Death and Robots, alguma coisa. São 17 episódios de animação. Um tem um de 5, um de 15, um de 18, daí tem um de 10. As propostas criativas são absolutamente geniais. E o jeito que eles desenham também são geniais. Alguns 3D super computadorizado, sabe? Live action mesmo. O outro usa uma coisa mais 2Dzinha, caretinha, mais lindos. E muito criativo. E quando você vai ver lá, tem um episódio, por exemplo, que inclusive está no filme Gravidade, que a mulher tá à deriva no espaço. E caceta, como é que ela vai se recuperar? Estar sozinho, sem escapatória, você pode colocar no espaço, ou dentro de uma caverna, ou embaixo d'água, ou na sua casa, ou aqui. A solidão é uma coisa humana. Exato. Que funciona em qualquer eixo universal de tempo. Então, você indo atrás da mitologia, dessas convenções humanas, você vai estar acertando, cara. A história tem que parecer de verdade, mesmo sendo ficção. Pô, que show. A gente está chegando aqui no final desse primeiro episódio do Manual Prático e a intenção é só trocar essa ideia para quem ouve e quem gosta de comunicação e quem estuda isso, ou então gente que quer lidar com isso ou que precisa lidar com isso, né? Entender algumas coisas, alguns pontos da nossa profissão. Para terminar, assim, sobre publicidade, você tem alguma coisa que você gostaria que a gente não comentou aqui, que você gostaria de comentar? Os caras que você mais gostou de trabalhar? Sim. Esses caras, como é que é isso? Bicho, quando você está trabalhando com criação, você pode, evidentemente, fazer as coisas intuitivamente, da tua livre espontânea vontade, e na tentativa e erro você vai acabar acreditando que acertou. Mas eu tive grandes mestres, e dois deles, que sempre vale a pena citar, foram o Percival Caro Preso, que foi meu grande professor. Legal. E depois o Washington, né, que também foi o meu outro grande professor, meu Washington Oliveto. Então, o Percival Caro Preso você encontrou na Macan? Encontrei na Macan, foi gerente geral da Macan e foi um executivo muito importante no sistema Macan Mundo. Então ele pôs na cara do gol um monte de vezes. Legal. E falava para mim coisas que eu uso até hoje, do tipo: Lusa, você precisa considerar, ele tem uma voz grave, você precisa considerar que o cara que está abrindo o seu e-mail em Lima, no Peru, ele já abriu 10 e-mails parecidos, ele não sabe a intimidade da marca que você tem, então você precisa explicar para ele de cara o que está acontecendo. Então, aprendi coisas com ele, aprendi coisas com o Washington, tipo, desculpa, não existe mulher grávida, não existe mulher meio grávida. Existe mulher grávida ou mulher que não está grávida. Então não existe meio anúncio. Se você está me tirando para tirar isso, você está me tirando a mulher grávida. Então esse anúncio não tem, eu vou te apresentar outro. O Washington é genial também. O Washington fazia isso, ligava para o cliente e falava assim, por exemplo, né, a gente fez um anúncio
O anúncio era com o Papa dentro de um carro. Daí o cliente adorou e pediu para tirar o carro. Daí o Washington falou assim, desculpa, então não tem anúncio. Obrigado, a gente retira o anúncio, não existe mulher meio grávida. Esse anúncio é bom por causa do carro. Se o carro não tá lá, não tem anúncio. Falei, não, a gente tenta no próximo, perdemos esse, tentamos no próximo. Pau. É isso. Sabe, então eu aprendi coisas muito... Mas uma coisa que eu gostaria de falar para quem é publicitário, e pelo menos até 2 anos atrás acontecia, era o seguinte, eu via muito publicitário falando mal da própria profissão, sabe? Eu não sei se acontece ainda. Eu via muito nego falando, como é que tá lá? Tá uma merda. Um saco. Eu sou publicitário, né? Publicitário é uma merda. E eu acho incrível que eu não vejo nenhuma outra profissão o cara falando mal do próprio ofício. Absolutamente. Não vejo o cara, sabe, e publicitário, às vezes até eles sobem umas coisas que eu acho absolutamente covarde, que são fóruns de discussão onde o cara tem o direito de falar o que quiser do chefe, ninguém fica sabendo quem é ele e tudo fica por isso mesmo, sabe? É uma mesquinharia intelectual em volta dessa questão do publicidade é uma merda, que eu acho que está completamente errado. É uma puta profissão legal, cara. E o que me faz ser um roteirista de cinema melhor é o fato de eu ser publicitário. Então, acreditem no ofício, que ele leva a gente longe. O ofício é tudo, né? O trabalho, né? O nobre. O trabalho, e o trabalho, você tentar fazer várias vezes e ir progredindo. Inclusive, esse podcast existe justamente para elevar a publicidade ao nível que ela merece. Publicidade, a gente diz publicidade, mas é comunicação, né? Comunicação sim, publicidade, às vezes publicidade com propósito, às vezes conteúdo com propósito, ou então conteúdo até patrocinado por alguma marca, mas isso é fundamental. Graças à publicidade, por exemplo, que você consegue erradicar doenças, porque as pessoas aprendem. Por exemplo, alguém ensinou que precisa lavar as mãos antes de fazer determinadas coisas. Informação para as pessoas, né? A gente trabalhou muito com isso, né? Muito para o Ministério da Saúde e tal. Informação para as pessoas salva vidas. A informação, ela gira a roda, e gira a roda da economia, né? E paga salários, isso é importante. E a publicidade, eu concordo 100% com você, que é um ofício nobre e te propicia coisas incríveis que você pode sonhar e pode atingir. Como, por exemplo, o Luza, que começou publicitário, hoje aí é um grande roteirista. E as pessoas são muito legais, e então tem muita coisa boa saindo da propaganda. Não falem mal do nosso ofício, pelo amor de Deus. Pronto, isso é uma ordem. Muito obrigado, Luza. Me convida sempre, que eu venho sempre. Vamos fazer outros. Obrigado. Valeu.